Existe algo extremamente poderoso que a maioria das pessoas evita. Algo gratuito, algo simples, algo acessível para qualquer pessoa, mas que se tornou cada vez mais raro: o silêncio. E talvez isso pareça estranho no começo, porque quando pensamos em mudanças profundas, imaginamos grandes decisões, grandes oportunidades, grandes acontecimentos. Mas muitas das transformações mais importantes da vida começam em algo muito menor. Um momento de silêncio. Um instante sem distrações, sem notificações, sem opiniões, sem ruídos. Apenas você e seus próprios pensamentos. Agora presta atenção, porque existe uma razão pela qual tantas pessoas passam a vida inteira correndo de um lado para o outro, sem nunca encontrar clareza. E essa razão pode estar diretamente ligada à ausência de silêncio. Observe uma coisa: quando foi a última vez que você ficou completamente sozinho com seus pensamentos? Sem celular, sem música, sem vídeos, sem conversas, sem nenhuma forma de distração. Para muitas pessoas, isso parece desconfortável, quase insuportável. E esse é exatamente o ponto. Porque o silêncio obriga você a encontrar algo que talvez esteja evitando há muito tempo. A si mesmo. Enquanto existe barulho, é fácil fugir. Mas quando o silêncio chega, as máscaras começam a cair, as distrações desaparecem, e aquilo que estava escondido começa a aparecer. Existe uma corrida silenciosa acontecendo. Milhões de pessoas estão fugindo, mas não estão fugindo de outras pessoas, nem de lugares. Estão fugindo de si mesmas. Fogem através do excesso de trabalho, do excesso de entretenimento, do excesso de estímulos, do excesso de distrações. Porque ficar sozinho com os próprios pensamentos pode revelar verdades desconfortáveis, pode revelar sonhos abandonados, pode revelar arrependimentos, pode revelar medos, pode revelar insatisfações. E muitas pessoas preferem permanecer ocupadas do que encarar essas verdades. Agora pense em quantos estímulos existem ao seu redor todos os dias. Mensagens, vídeos, músicas, notícias, redes sociais, publicidade, opiniões, informações. Nunca houve tanto barulho na história da humanidade. E o problema não é apenas o excesso de informação. O problema é que esse excesso impede a reflexão. Porque reflexão exige espaço, exige pausa, exige silêncio. Uma mente constantemente ocupada raramente consegue enxergar com clareza. Ela apenas reage. E quem vive apenas reagindo dificilmente, escolhe conscientemente a direção da própria vida. Existe algo curioso. Muitas pessoas passam anos procurando respostas, lendo livros, assistindo vídeos, buscando conselhos, perguntando para outras pessoas. Mas frequentemente as respostas mais importantes já estão dentro delas. O problema é que nunca existe silêncio suficiente para ouvi-las. Porque existe uma voz interna que fala o tempo inteiro. Uma voz que sabe quando você está se afastando daquilo que realmente importa. Uma voz que sabe quando você está desperdiçando seu potencial. Uma voz que sabe quando você está vivendo abaixo das suas capacidades. Mas essa voz é silenciosa. E por isso ela desaparece em meio ao barulho. Uma das maiores vantagens do silêncio é a clareza. Porque clareza não surge no caos. Ela surge quando a mente desacelera. Quando você finalmente consegue observar sua própria vida, sem distrações, sem interferências, sem ruídos externos. É nesse momento que muitas pessoas percebem coisas que estavam ignorando há anos. Percebem relacionamentos que precisam mudar. Hábitos que precisam desaparecer, objetivos que precisam ser retomados, decisões que precisam ser tomadas. E tudo isso estava ali o tempo inteiro, apenas escondido atrás do barulho. Talvez você esteja se perguntando: se o silêncio é tão poderoso, por que tantas pessoas evitam? Porque ele assusta. O silêncio elimina distrações. E quando as distrações desaparecem, a realidade fica mais visível. Você percebe aquilo que estava adiando, percebe aquilo que estava ignorando, percebe aquilo que estava tentando esquecer. E isso pode ser desconfortável, mas existe uma diferença enorme entre algo ser desconfortável e algo ser ruim. Muitas vezes o desconforto é exatamente o sinal de que algo importante está acontecendo.
Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem você é quando não existe ninguém olhando? Quando não existe aprovação? Quando não existe comparação? Quando não existe expectativa externa? Quem você é? O silêncio ajuda a responder essa pergunta, porque ele remove as influências temporariamente e permite que você enxergue aquilo que realmente pensa, aquilo que realmente sente, aquilo que realmente deseja. E essa descoberta pode mudar completamente a forma como você vive. A maioria das pessoas tenta resolver problemas aumentando o volume. Mais informações, mais produtividade, mais velocidade, mais conteúdo, mais esforço. Mas alguns problemas não são resolvidos com mais. São resolvidos com menos. Menos distração, menos ruído, menos correria, menos estímulo. Porque às vezes aquilo que está faltando não é conhecimento, é clareza. E clareza nasce no silêncio. Quando você cria espaço para o silêncio, algo interessante acontece. Você começa a perceber padrões, percebe hábitos automáticos, percebe pensamentos repetitivos, percebe medos irracionais, percebe desculpas antigas, percebe comportamentos que antes pareciam normais. É como acender uma luz em um quarto escuro. Os objetos sempre estiveram lá, mas agora você consegue vê-los. E quando consegue ver algo claramente, também consegue transformá-lo. As maiores mudanças raramente começam externamente. Elas começam internamente. Primeiro muda a forma de pensar, depois muda a forma de agir, depois muda a forma de viver. Por isso o silêncio é tão poderoso, porque ele atua exatamente no ponto onde tudo começa, na mente, na consciência, na percepção. E quando essas coisas mudam, todo o resto pode mudar junto. Talvez você esteja assistindo este vídeo em um momento específico da sua vida, um momento em que sente que algo precisa mudar, mas ainda não sabe exatamente o que. Talvez esteja buscando respostas, direção, clareza. Talvez a solução não seja correr mais rápido. Talvez seja parar por alguns instantes. Talvez a resposta não esteja escondida em algum lugar distante. Talvez ela esteja esperando dentro de você. Mas para encontrá-la, primeiro é preciso criar espaço. Primeiro é preciso silenciar o barulho. Agora imagine duas pessoas. A primeira vive constantemente cercada por distrações. Nunca para, nunca reflete, nunca escuta a si mesma. A segunda reserva alguns momentos para o silêncio, para observar, para refletir, para pensar, para se conhecer. Depois de alguns anos, qual delas terá mais clareza? Qual delas tomará decisões melhores? Qual delas viverá de forma mais consciente? A diferença não está na inteligência, não está no talento, não está na sorte, está na capacidade de ouvir a própria vida. E isso só acontece quando existe silêncio suficiente. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. O silêncio não é vazio. O silêncio é espaço. Espaço para pensar. Espaço para sentir. Espaço para compreender. Espaço para crescer. Em um mundo que faz de tudo para capturar sua atenção, talvez o ato mais poderoso seja simplesmente parar, respirar e ouvir. Porque algumas das respostas mais importantes da sua vida não estão escondidas em algum lugar distante. Elas estão dentro de você, esperando um momento de silêncio para finalmente serem ouvidas. Agora me responde uma coisa: quando foi a última vez que você ficou completamente sozinho com seus pensamentos? Comenta aqui embaixo. Eu preciso de silêncio. Quero ver quem percebeu o valor disso. Se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar aquilo que a maioria passa a vida inteira sem perceber. E deixa o like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar em outras pessoas que talvez estejam perdidas no barulho e precisando encontrar clareza. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou, porque às vezes uma única decisão muda uma vida inteira. E às vezes essa decisão nasce de algo extremamente simples: um momento de silêncio.